Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, do capítulo 41 ao capítulo 49. Capítulo 41 – A Alucinação. E era verdade, entrei apressado. Achei Virgília ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão. Esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo. Falei do cavalo que empacara e de um amigo que me detivera. De repente morre minha voz nos lábios. Fico tolhido de assombro. Virgília. Seria Virgília aquela moça? Fitei-a muito, e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto. A pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos. Tinha o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-lhe na mão e chamei-a brandamente a mim. Não me enganava, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgínia afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus, era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença. Nenhum havia. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita nunca. Sentei-me enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente. Ela, porém, não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, soerguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas ao ponto de as unir. Todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era um arrebique do gesto. Lá dentro ela padecia, e não pouco. Ou fosse mágoa pura ou só despeito. E porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. Capítulo 42, que escapou a Aristóteles. Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo. Rola esta, encontra outra bola. Transmite-lhe o impulso, e eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43. Marquesa, porque eu serei marquês. Positivamente, era um diabrete Virgília, um diabrete angélico, se querem, mas era o então... Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. O Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves a sorrir quando seria ele ministro. Pela minha vontade já, pela dos outros daqui a um ano. Virgínia replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido.
Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. Capítulo 44. Cubas. Meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Cubas, um galho da árvore ilustre dos Cubas. E dizia isto com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci um instante a volúvel dama para só contemplar aquele fenômeno não raro, mas curioso. Uma imaginação graduada em consciência. Cubas, repetia-me ele na seguinte manhã ao almoço. Não foi alegre o almoço. Eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor, era impossível. Não se ama 2 vezes a mesma mulher, e eu, que tinha de amar aquela, tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isto basta a explicar a vigília. Era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores é positivo. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria. Foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás me cabia. Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os 2 filhos, Sabine e eu, e mais o tio Ildefonso, e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma. Tinha de morrer, morreu. Cubas. Capítulo 45. Notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão, a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa e o levantam e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros um a um. Isto que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo extremamente suculento, em que provava que a Terra deve continuar a girar em volta do Sol, porquanto a natureza não inventou a morte senão com o fim de dar vida a algumas indústrias, armadores, segeiros, empresas funerárias, tipografias e outras que ela sagazmente previu. B. Mortas essas indústrias, pela ausência da morte humana, não é improvável que viessem a morrer os respectivos industriais, o que dava na mesma. Mas tudo isto são apenas notas de um capítulo que não escrevo. Capítulo 46. A herança. Veja-nos agora o leitor, 8 dias depois da morte de meu pai. Minha irmã sentada num sofá, pouco adiante Cotrim de pé, encostado a um consolo com os braços cruzados e a morder o bigode. Eu a passear de um lado para outro, com os olhos no chão. Luto pesado, profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, esta casa pouco mais pode valer de 30 contos. Demos que valha 35. Vale 50, ponderei. Sabina sabe que custou 58.
Podia custar até 60, tornou Cotrim, mas não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas, aqui há anos, baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não vale a que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso, uma casa velha. Velha, exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade e com lisura. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo. O boleeiro não, acudi eu. Fico com a Sege e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos. Livre? Como seu pai arranjava essas coisas cá por casa sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom José I, a porção mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de presente a meu bisavô Luís Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não. Mas posso casar. Para quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime esta pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri. Peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma, tudo isso com tão boa sombra que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu-mo. Que é lá? Redargui. Não cedi coisa nenhuma, nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo. É só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sege, quer o boleeiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isto e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro, e depois desta pergunta declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante voltou e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizendo que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca, não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio Cônego apareceu à sobremesa e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas, Cotrim, creio, a questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que ainda assim custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos, jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta. Dividimos muita vez esse pão de alegria e da miséria, irmãmente, como bons irmãos que éramos, mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela que se esvaiu com as bexigas. Capítulo 47. O recluso. Marcela, Sabina, Virgília, aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao teu estilo, veste-lhe um colhete menos sórdido, e depois sim, depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para meu regalo. É um vestígio da N, ou da Z, ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas, se além do aroma quiseres outra coisa,
Fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile ou teatro ou palestra, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves, eu que valia mais, muito mais do que ele, e dizia isto a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 48. Um primo de Virgília. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era um primo de Virgília, que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns, que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço. Então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra! Apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que lhe aprovasse a recente produção. Eu falava-lhe de 1000 coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, de berlindas e cavalos, de tudo menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me a princípio com animação, depois mais frouxo. Torcia a rédea da conversa para o assunto dele. Abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo, e tudo isto a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 49. Nariz. Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para uso dos óculos, e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva, mas veio um dia em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz, com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, apreende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito e a faculdade de a obter não pertence ao faquir somente, é universal. Cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz para o fim de ver a luz celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar 2 séculos, extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor. Como pode ser assim, diz ele, se nunca, jamais, ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz? Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus. É a loja de um rival, que a abriu há 2 anos. Tinha então 2 portas, hoje tem 4, promete ter 6 e 8. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival. Pelas portas entram os fregueses do rival, e o chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só 2 portas, e aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando, concentrado, com os olhos para baixo ou para frente, a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há 2 forças capitais,
o amor que multiplica a espécie e o nariz que a subordina ao indivíduo, procriação, equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.